texto de Jó. Jó no Antigo Testamento. Vamos ler 2 textos deste livro. O primeiro texto está no capítulo 2, do verso 4 ao 12. Jó, capítulo 2, verso 4 ao 12. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse então o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Conferindo para ver se está igual a minha tradução aqui. Mas poupa-lhe a vida, disse o Senhor. E então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Está diferente um pouco, né? Mas é a mesma coisa, só muda algumas expressões. E o final é: em tudo isto não pecou com seus lábios. Minha tradução diz: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então esse é o texto de Jó 2, verso 4 ao 12. Agora vamos para o final do livro, né? Esse foi o capítulo 2, o início do livro. Agora, final do livro, capítulo 42. Capítulo 42, do verso 1 ao 6. É a conclusão do livro, o fechamento do livro. Onde agora Deus que falou e Jó respondeu ao Senhor. Então, a partir do verso 4, ou melhor dizendo, a partir do verso 1, não é? Verso 1 do capítulo 42 de Jó, diz assim, vamos ver aqui, a partir do verso 1 até o verso 6 de Jó 42, né? É a segunda leitura e a última que vamos ler. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que coisa maravilhosa o final deste livro. Olha como Jó aprendeu, afinal, coisas que ele não sabia em função daquilo que ele padeceu, não é? Essa é uma mensagem importante. Temos tantas coisas para aprender através desse livro. E uma delas, sem dúvida,
é que os nossos sofrimentos não são debalde, como em princípio Jó, apesar da sua espiritualidade, da sua devoção, do seu temor e da sua grande fé em Deus, não entendia. Ele entendia que alguns sofrimentos eram debalde e que Deus permitia o mal na vida dos seus filhos sem nenhuma causa e sem nenhum propósito. Esse foi o único erro de Jó, mas que finalmente ele compreendeu no final do livro e falou essas palavras extraordinárias que nós acabamos de ler. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como tu disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Que Jó está falando dele, que sem conhecimento ele encobria o conselho. Aí ele conclui: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito. Está falando que Deus falou para ele anteriormente, no contexto imediato anterior. Escuta-me, pois tu havias dito a mim, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Foi o que Deus propôs, já que Jó achava que sabia tudo. De forma irônica, uma santa ironia, mas para confrontar o seu filho e fazê-lo compreender definitivamente o que ele não compreendia, Deus então propôs essa situação inusitada. Você vai me ensinar e eu vou te perguntar. Que na verdade Deus fez perguntas para Jó. Se você ler a estrutura do livro de Jó, você vai ver que ele está todo organizado em partes bem distintas e específicas. E uma das partes são os porquês de Jó. Um monte de porquês. E Deus não responde, ou melhor, Deus responde com um silêncio profundo. Deus na verdade nunca respondeu nenhuma pergunta de Jó. Foram mais de 30 perguntas de Jó para Deus, do profundo do seu sofrimento. E Deus simplesmente não respondeu palavras, não respondeu perguntas. E quando Deus passou a falar, que é a partir do capítulo 38 do livro de Jó, veja bem, Jó tem 42 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 37, são histórias acontecidas, perguntas de Jó, argumentação variadas dos seus amigos e um silêncio profundo de Deus. Deus simplesmente não fala praticamente nos capítulos, em sua maioria, do livro de Jó. Deus só começa a falar a partir do capítulo 38 e o livro vai terminar no capítulo 42. E quando Deus fala, não é para responder as perguntas de Jó, os porquês de Jó, não. Quando Deus começa a falar, é perguntando a Jó. Jó perguntou a Deus, agora Deus vai perguntar a Jó. Jó fez mais de 30 perguntas e Deus fez aproximadamente 70 perguntas. E a gente vai entender o porquê de Deus não responder os porquês de Jó. E ao começar a falar, ao invés de responder, perguntou. Tem um motivo por trás de tudo isso. E a consequência disso é edificação para as nossas vidas. E um aprendizado profundo para cada um de nós. Conforme aprendeu o personagem principal humano, deste livro que é Jó. Ele aprendeu, como filho de Deus que era. Nós vamos aprender com ele, através do seu livro, como filhos de Deus que nós somos também. E isso é extraordinário. E quando Deus
faz as 70 perguntas para Jó. Jó, ao ser perguntado, compreendeu a sua incapacidade para responder a Deus. Reconheceu a sua limitação para entender as coisas profundas da vida, os mistérios da vida. Nenhum ser humano é capaz de compreender completamente, totalmente, profundamente. As perguntas de Deus suscitaram no íntimo de Jó um sentimento bom. Fez com que ele chegasse a uma conclusão exata, não de Deus e das coisas de Deus, mas da sua própria limitação, da sua própria precariedade, da sua própria dificuldade para entender as profundidades de Deus. E finalmente ele compreendeu sem que Deus respondesse, apenas Deus o interrogando. Ele aprendeu que Deus nunca falha, que Deus não permite o mal por prazer, por sadismo, ou masoquismo, ou maldade ou perversidade. Deus não é esse ser. Deus é bom, e isso é um fato. A Bíblia diz que Ele é bom e benigno, que Ele é justo e verdadeiro, gracioso e misericordioso. Ele é extremamente amoroso, e não se pode conceber, na nossa maior dor, na nossa maior agonia, no nosso maior delírio ou loucura, não se pode conceber essa ideia dentro de nós. Temos que reprimi-la e matá-la no nascedouro. Se por acaso um grande sofrimento te leve a questionar Deus nesse nível, de que Ele não se importa conosco, de que Ele não está preocupado com a nossa integridade, que Ele não se preocupa com o nosso bem-estar. Jamais isso deve brotar dentro de nós. E se brotar, repito, trate de anular isso, porque isso não corresponde à verdade. E alguém diria, mas eu não entendo, não faz sentido. Muitas outras coisas também não faz sentido, e nós não nos desesperamos. E por que nos desesperarmos? Pelo fato de sermos crentes, de termos um Deus misericordioso que nos salvou e nos sustenta. Por que nos desesperarmos só por este fato? Se existem tantas outras coisas que nós não entendemos e nós convivemos com elas. Por que não conviver com as incompreensões que fazem parte da nossa vida espiritual no dia a dia? Por que não entender que mesmo parecendo ser, as coisas na verdade da parte de Deus não são como negativamente às vezes parece ser? Por que não entendermos que a limitação é da nossa parte e não da de Deus? Que a incompreensão é por conta da nossa limitação e não por conta de algum valor que não existe em Deus. Não, Deus tem todos os valores. E o que não compreendemos é exatamente por nossa causa. É por causa da nossa pequenez, da nossa precariedade, da nossa limitação. Porque somos seres finitos. E os mistérios de Deus e as coisas aparentemente inexplicáveis da parte de Deus que nós não compreendemos, é somente por conta da sua infinidade. Deus é infinito, e nós não podemos percebê-lo em sua totalidade. Nós não podemos percebê-lo na sua profundidade, porque é exatamente por isso que Ele é Deus. Ele é Deus porque Ele é inexplicável.
Mas o fato da inexplicabilidade não significa jamais que Ele seja mau. Ele é bom e misericordioso. Este é o nosso Deus eterno. Por favor, entendamos isso de vez. Foi o que Jó entendeu e falou com Deus. E ele disse: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então Deus, Ele termina dizendo essa fala aqui, entre os versos 1 e 6 de Jó capítulo 42, Ele termina assim: eu te conhecia só de ouvir, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Ele viu a luz, ele compreendeu sua precariedade, ele deixou de fazer mau juízo de Deus, ele contemplou a infinitude de Deus e a sua própria finitude, a ilimitação de Deus e a sua própria limitação, a bondade de Deus, mesmo ele não entendendo o porquê de coisas ruins acontecerem com homens bons. Aleluia! E ele então finalmente caiu prostrado, como deve ser, diante de Deus é adoração. Primeiro texto que nós lemos, você viu Jó adorando a Deus em profunda dor e angústia de alma, ao ponto da mulher dele não compreender o fato dele continuar sendo fiel a Deus ainda. Se acompanhou a leitura que fizemos, a primeira de Jó capítulo 2, ali está dito: depois de Jó ter perdido tudo, depois de Jó ter perdido tudo que ele tinha, e por último a sua própria saúde, homem rico, poderoso que era, no sentido humano, respeitado e íntegro, temente a Deus, sentava-se com os idosos e os sábios da sua comunidade. O povo o procurava para tomar conselhos, uma integridade, uma respeitabilidade absoluta. Homem rico, próspero, homem bondoso, temente a Deus, que se desviava do mal, generoso, acatado, celebrado por toda a comunidade. De repente ele perde tudo quanto possuía, perde inclusive seus filhos, a vida dos seus filhos. Seus filhos morreram de repente num único dia. E como se não bastasse, por último ele perde a sua saúde. No primeiro texto que nós lemos, feridas malignas, chagas terríveis por todo o seu corpo, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Num monte de cinza se prostrou, procurou um caco qualquer de algum cascalho, de algum resto de madeira ressequida para se coçar, porque aquilo ainda coçava. Além de doer, lhe incomodar, lhe trazia uma sensação horrível de comichões. Para se aliviar um pouco, pegou um caco qualquer e se coçava. E a mulher não suportou ver isso. Olhando para ele, disse: tu ainda temes a Deus estando nessa situação? Tu conservas a tua integridade tendo sido reduzido a isto? É demais. A mulher surtou completamente, perdeu completamente o seu juízo e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez.
Jó levanta seus olhos, inchados, doloridos, de agonia de alma, moribundo, consegue ainda olhá-la e dizer para sua mulher: como fala uma louca, assim falas tu. Nu saí do ventre da minha mãe, sem nada voltarei para o meu Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia termina nesse texto dizendo exatamente assim: e em tudo Jó não pecou contra o seu Deus. O único erro foi a partir do capítulo 3 do seu livro, quando a dor chega a níveis insuportáveis. Não pecado, mas erro de pensamento, erro de indagações, erros de complexidades para entender as coisas terríveis que acontecem às pessoas nesta terra, e ele era uma delas. Não foi um pecado, foi um pensamento errado que o levou a pronunciar palavras que não faziam sentido com a realidade de Deus. Foi quando ele começa os seus porquês e começa a amaldiçoar não a Deus e nem a si. Começa a amaldiçoar não a Deus e não a ninguém. Começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Veja nesse aparente pecado de Jó sua integridade. Deixa eu dizer uma coisa: quem é íntegro será íntegro o tempo todo. Nos piores momentos, nos piores pensamentos ainda conservará a sua dignidade. Quem é bom nos piores momentos da vida ainda conservará a sua bondade. Quem é puro ainda nos piores momentos inexplicáveis da vida continuará sendo puro. Na sua queda, no seu rebaixamento, no nível mais baixo dos seus pensamentos, por causa da complexidade que a sua vida virou, por causa das dores insuportáveis que ele estava vivendo, não foi nada fácil e não seria fácil para ninguém, e a maioria de nós sucumbiríamos muito antes de qualquer outra coisa que aconteceu com Jó. Mas mesmo assim, é como se diz no popular, ele caiu de pé. Porque quando não suportando mais resolve amaldiçoar, não a Deus como a sua mulher queria, não a si mesmo como o diabo queria, não aos outros como os outros queriam, mas quando ele disse: eu tenho que dirigir a minha bateria, a minha artilharia, a minha metralhadora, se eu tenho que dirigir o meu desabafo, eu vou me dirigir ao dia então, porque o dia em si mesmo não será ofendido pelas minhas palavras. Você percebe a integridade de um homem? Você percebe a santidade de um ser? Você percebe a pureza de um ente que Deus amava? Porque no seu pior dia, na sua maior hora, ele continua firme, fiel a Deus. E não suportando mais, porque ele é humano, ele tem que desaguar em algum lugar, ele tem que vazar de algum lugar aquela sua incompreensão com palavras. Então ele escolhe o dia para dizer: maldito seja esse dia e a noite desse dia onde eu nasci. Como quem diz, ninguém vai ficar ofendido, porque afinal é ao dia que eu amaldiçoo. E quando pergunta, ele faz perguntas honestas, mas perguntas que Deus não deveria responder. Deus deveria devolver-lhe perguntas, porque assim o fazendo, ele iria concluir por si próprio, porque afinal dentro de Jó havia sentimentos que agradavam ao Senhor. Porque não foi isso que Deus disse ao próprio diabo, porque o livro diz que tudo começou
a dar ruim na vida de Jó, porque houve uma disputa no céu. O diabo querendo dizer a Deus que ninguém na terra seria totalmente fiel a ele. E Deus, que conhecia todos os seres da terra, estava dizendo a Satanás: você está errado. Tem pessoas na terra que me temem, me amam, me respeitam, me obedecem e me agradam. E Jó é um deles. E se você vem de andar e rodear a terra, certamente você viu meu servo Jó, como não há ninguém semelhante a ele, que teme a mim, obedece a mim, ama a mim e se desvia do mal. Esse é meu servo Jó. E ele é íntegro. E o diabo duvidou e fez disputa com Deus. E Deus aceitou o desafio, porque Deus conhecia o coração de Jó, como conhece o teu, como conhece o meu, como conhece o nosso. De Deus ninguém se esconde, a Deus ninguém pode mentir. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe tudo que nós carregamos. A palavra, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor conhece os que são seus. Essa é a grande nova do Evangelho, essa é a grande notícia da parte de Deus, que eu e você podemos saber nesta manhã. O Senhor conhece os que são seus. É como uma moeda de duas faces, essa declaração extraordinária da Bíblia. O Senhor conhece o que são seus. Vira o outro lado da moeda, tem uma conclusão: e qualquer que profere o nome de Cristo, fuja, aparte-se da iniquidade, porque você é de Deus. E assim você tem as duas faces completas. O Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. E aqueles que pertencem ao Senhor, aparte-se, fuja da iniquidade, porque você tem a marca do Deus Altíssimo em teu coração. Você é propriedade exclusiva de Deus. Há um selo da promessa divina sobre a tua vida. Há um sinal de que você não é deste mundo, você é de Deus. Há um sinal inequívoco, há uma marca indelével, há um distintivo dentro de nós que conclama aos céus e grita à terra: eu sou do meu amado, e este meu amado é o meu Deus, e Ele é meu Senhor. Isso está impresso dentro dos filhos de Deus. O mundo vê e de alguma forma entende que há algo diferente na vida dos verdadeiros servos do Senhor. Satanás também sabe. Ele só quer oportunidade para perturbar, mas Satanás sabia que Jó pertencia a Deus e que Jó jamais trairia a Deus. O que o diabo queria, na verdade, era uma permissão de Deus para machucar a Jó. E Deus, que conhecia seu filho, disse: eu aceito o desafio, para que Jó seja elevado nas Escrituras como uma das mais extraordinárias pessoas que eu criei e coloquei neste mundo para glorificar o meu nome em condições profundamente adversas. Eu quero mesmo é um testemunho. Ele quer causar sofrimento ao meu filho, mas o que eu quero, permitindo isso, é trazer para a realidade histórica da humanidade que é possível ser fiel a Deus mesmo sem compreender as injustiças. É isso que Deus queria, e foi isso que Deus conseguiu. E hoje, nesta manhã, podemos chegar aqui e pregar sobre Jó, para que de alguma forma nós tenhamos esperança de que em Deus todas as coisas são possíveis. E é possível ser íntegro, é possível ser honesto, é possível ser verdadeiro, é possível ser temente a Deus, é possível ser obediente a Deus, é possível dar um bom testemunho de Deus nessa terra. É possível, porque Jó conseguiu, vivendo coisas que nenhum de nós viveremos, vivendo agonias,
dores que nenhum de nós vivemos e viveremos, porque não é todo dia que nasce um Jó na terra, não é todo dia que Deus constrói uma espiritualidade elevado ao nível mais alto como o de Jó. Não é sempre, é muito raro. Por isso eu ouso a dizer que nenhum de nós viveremos, jamais viveremos o que Jó viveu. Mas a existência de Jó nas Escrituras me anima e deve te animar, que sofrendo muito menos do que Jó, eu e você conseguiremos honrar a Deus nas condições difíceis que Ele permitir que nós vivamos. Se você sair daqui com essa esperança, eu ficarei satisfeito e ficarei bem recompensado pelo fato de ter enfrentado o desafio de vir aqui esta manhã e pregar a palavra de Deus para vocês. Se vocês saírem daqui com essa esperança, ainda que pequena, eu ficarei muito satisfeito e serei recompensado pelo fato de que foi bom estar aqui e pregar sobre essa palavra. Porque é como eu estou me sentindo aqui enquanto prego. Não pense que eu me excluo dessa palavra e que eu prego como um professor que está ausente da realidade daquilo que ensina. Não, eu prego apenas como mais um recipiente da graça de Deus como você, e tenho a esperança que desejo que você saia daqui com ela também, de que é possível agradar a Deus ainda, mesmo vivendo nesse mundo conturbado, que jaz no maligno, cheio de contradições como é a vida deste mundo. Mas mesmo assim, Deus é mais, Deus é maior, Ele é nosso Deus, como Ele é o Deus de Jó. Nós somos dele, como Jó pertencia a Ele, e porque nós somos do Senhor, nós vamos vencer também, e vamos dar um bom testemunho do Senhor nesta terra, porque, repito, não viveremos o que Jó viveu negativamente, não viveremos. Nossas dores, nossas perplexidades, nossas incompreensões, nossos dramas são bem menores do que a realidade da vida de Jó. Por isso, saia daqui com esperança, que você é de Deus. O Deus da Bíblia, o Deus de Jó é teu Deus também, e Ele te ajuda a que você consiga dar um bom testemunho dele nesta terra, no seio da tua família, no ambiente do teu trabalho, ou do teu colégio, da tua escola, da tua universidade, no teu trabalho, na tua rua, entre os vizinhos, por onde quer que você vá. É possível dar um bom testemunho de Deus nessa terra, porque pertencemos ao Deus de Jó, e como Jó pertencemos a Ele, e Ele é o nosso Deus, e Ele trabalha, como eu falei na minha primeira fala, quando aqui tomei esse microfone para falar. Ele, esse Deus extraordinário, infinito, maravilhoso, bom e justo, Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Você espera em Deus? Você crê e espera no Senhor? Então ouça isso. A Bíblia diz que esse Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha a teu favor, a meu favor, a nosso favor. Por isso nós vamos vencer. Amém? Não vamos blasfemar do seu nome, não vamos desapontar o seu amor, não vamos trair a sua graça, não vamos manchar o bom nome dele na nossa vida, não vamos escandalizar o seu evangelho nesta terra, não vamos nos desviar dos seus santos caminhos. Vamos crescer espiritualmente, ser edificado pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito, e vamos finalmente conseguir dar um bom testemunho dele enquanto aqui vivermos neste mundo. Sabe por quê? Porque ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha para fazer exatamente isso, para construir a nossa identidade espiritual.
para construir a nossa espiritualidade adequada, para fomentar dentro de nós os seus princípios, as suas virtudes e os seus valores, para produzir em nós a sua graça infinita. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Acredite nisso de todo o seu coração. Quando terminamos de ler esse livro, aprendemos muitas coisas, além daquilo que nós já falamos até agora. Nós aprendemos, por exemplo, quando no final do livro, depois das falas de Deus, da reconciliação de Jó no sentido dos seus pensamentos, se alinhando com Deus e entendendo o que ele não entendia e reconhecendo, arrependido de que tinha falado acerca de coisas maravilhosas demais para ele, emitindo juízo de valor sobre coisas que ele não entendia. Quando finalmente ele se reconciliou e se alinhou com Deus dessa forma, Deus então começa a restaurar a vida de Jó. Deus começa a reconciliar seus amigos com ele. Deus começa a devolver a Jó tudo que ele perdeu de maneira dobrada. E quando esse fechamento do livro acontece, você tem ainda algumas lições para aprender. Nós temos algumas lições ainda para aprender. Por exemplo, que até Deus começar a falar, todos erraram e todos estavam enganados. E só quando Deus, pelas suas perguntas, consegue, na impossibilidade de Jó respondê-las, fazer com que Jó finalmente entendesse alguma coisa do mistério e fosse pacificado na sua comunhão com Deus. Deus então, nesse processo, nos ensina isso, que somente Ele falou a verdade no livro. Todos os demais falaram muito errado, pensaram muito errado, ou medianamente errado, ou pouco errado, como foi a fala do quarto amigo de Jó, por exemplo, que errou pouquíssimas vezes, mas na verdade, passando a limpo o livro, a partir do capítulo 38, quando Deus começa a falar verdadeiramente, a conclusão a que se chega é essa, que todos afinal estavam errados. Primeiro, o diabo estava errado quando fez essa disputa com Deus pela vida de Jó. Estava errado porque o diabo achava que depois de ter tudo, de ser abençoado em todas as coisas, era impossível para alguém, e até mesmo para Jó, continuar amando e adorando a Deus. O diabo estava errado, porque no momento crucial, no momento de dor mais profundo, quando a própria mulher de Jó propõe isso, que nós falamos ainda há pouco, ainda conservas a tua integridade, estando tu nesta situação, amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez. Ali, o diabo viu que é possível, depois de ter sido abençoado com tudo, perder esse tudo e continuar íntegro e temente a Deus. O diabo estava errado. Quem mais estava errado? Os amigos de Jó estavam errados. Sabe por quê? Porque os amigos de Jó, em suas falas, todos de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, disseram que Jó estava naquela situação por causa de pecado grave que teria cometido. E isso não aconteceu. Jó não tinha pecado para estar daquele jeito. Portanto,
a própria fala de Deus para Satanás, dizendo: viste meu servo Jó, como não há ninguém semelhante a ele, homem temente a Deus, obediente à minha vontade, que se desvia do mal. E Deus provou, permitindo tudo aquilo de dor e de sofrimento, e Jó permaneceu fiel e íntegro. E ele não tinha pecado coisa nenhuma, tinha sido uma permissão de Deus. Então seus amigos, quando abriram as suas bocas para falarem, falaram erradamente, achando e afirmando, muitos deles dizendo que certamente Jó havia pecado, sem Jó nunca haver pecado. Tem coisas que é melhor você não abrir a boca, tem situações que é melhor ficar calado. O problema dos amigos de Jó, quando eles souberam da desgraça que havia acontecido, se reuniram, combinaram, vieram os três à presença de Jó. Quando viram Jó de longe, ficaram tão condoídos e desolados com aquela imagem de Jó naquele estado, que eles se assentaram perto deles e não abriram a boca. Ficaram 7 dias e 7 noites só olhando, se lamentando, se condoendo e chorando junto com Jó. Quem dera eles tivessem permanecido assim, sem falar, porque não teriam errado. E aqui nós aprendemos uma lição preciosa: quando você não entende perfeitamente as coisas, fique quieto e não fale. Tenha humildade, se autolimite. Tem coisas maravilhosas demais, como Jó entendeu depois. Falei do que não sabia, de coisas maravilhosas demais para mim. Aonde está essa humildade que pode conter o nosso espírito belicoso? Deus procura homens e mulheres do seu rebanho para entenderem definitivamente que é bom ser humilde, se autolimitar e em determinadas situações da vida ficar quieto e não abrir a boca, porque há uma possibilidade muito grande de errarmos. Tem nada a ver, até você vai rir, mas tem que ser como aquele personagem da televisão de antigamente: só abra a boca quando tiver certeza. Quando não tiver, fique de boca fechada, por favor, porque a possibilidade de errar é muito alta. E os amigos, depois de 7 dias, 7 noites, só chorando, se lamentando e olhando para a desgraça de Jó, resolveram abrir a boca e falaram tudo errado. Jó não tinha pecado, era algo que se passara no céu, nas alturas, em outra dimensão, de um diálogo estranho, de uma questão estranha entre Deus e Satanás, que os meros mortais desta terra não sabem, não podem ter acesso a essa dimensão. Só quando partirmos deste mundo e o nosso espírito voltar a Deus, que o deu, como diz a Bíblia, o pó voltará ao pó como era, e o espírito voltará a Deus, que o deu, sim, porque viemos de Deus e para Deus voltaremos, porque ninguém volta para um lugar de onde nunca esteve e de onde nunca veio. E a Bíblia diz que nós todos somos de Deus e viemos de Deus, porque o pó voltará ao pó como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Você é mais do que um corpo. Você é um espírito humano que Deus formou e que Deus deu e que Deus criou. Você veio de Deus e para Deus você voltará. Por isso não tenha medo da morte, tenha medo de pecar. E enquanto viver, honra e obedeça ao Senhor como Jó, porque é para Deus que você voltará um dia. Você entendeu essa palavra? Então tem coisas aqui na terra que jamais saberemos. A história de Jó nos ensina isso. Tem coisas que influenciam os seres humanos aqui na terra, que são decididas em outra dimensão e não pertencem a nós, e jamais saberemos. Então, diante de determinadas coisas, é melhor ficar quieto e não falar, não emitir opinião e nem juízo de valor, porque a possibilidade, repito, de errar é muito grande. Você sabia que
Já houve gente que nunca leu a Bíblia, nunca creu em Deus e entende isso e se limita e não fala determinadas coisas. Alguns filósofos entenderam isso, eles não eram crentes. Um deles disse: há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Gente, isso é fantástico e não vem de nenhum crente. E muitas vezes do crente saem asneiras. E muitas vezes do crente existe essa soberba de ter opinião e pensamento e solução para tudo nesta vida. De onde isso acontece? Isso é loucura, gente. Por favor, vamos aprender com o livro de Jó. Às vezes, e são muitas as vezes, é muito mais sábio ficar quieto, ficar calado, orando ao Senhor e entregando tudo a Deus, sem emitir juízos, julgamentos e opiniões. Porque o livro de Jó ensina isso. Foi tão séria a coisa que Deus disse para Jó: interceda pelos seus amigos, porque se você não orar por eles, eu não vou abençoá-los mais. Eles abriram a boca e falaram muita besteira, ofenderam muita coisa, aviltaram muita minha santidade, me julgaram injustamente. E você, Jó, se não orar por eles, eu não os abençoarei. Já no final do livro, leia o livro de Jó depois dessa pregação, eu animo você. No final do livro Deus disse: ora por eles, senão não vou abençoá-los. E Jó teve que orar pelos seus amigos e perdoá-los pelas asneiras que disseram, para Deus poder abençoá-los outra vez. E houve a reconciliação. Então, por favor, entenda essa palavra. Amém? E a mulher de Jó estava errada, né? Jó estava errado, os amigos estavam... mulher de Jó estava errada. Por que a mulher de Jó estava errada? Porque ela achava ser impossível adorar a Deus em extremas situações de adversidades como Jó. Porque ela disse: tu ainda temes a Deus? Conservas a tua integridade, estando tudo nessa situação? Quer dizer, para ela é impossível servir a Deus diante de coisas inexplicáveis, problemas sem sentido, coisas para as quais não há explicação nenhuma, dores e sofrimentos gratuitos, sem que a gente houvesse pecado, feito mal, e de repente Deus permite tanta coisa. Não dá para adorar a Deus desse jeito. Jó provou que dá. E portanto a mulher dele estava errada nesse pensamento. E por último, Jó também estava errado, mesmo sem ter pecado em nada, ele estava errado. Qual foi o erro de Jó nos seus porquês? Por que é que ele queria tanto que Deus respondesse? Porque ele não estava entendendo como é que Deus pode permitir uma situação negativa em pessoas positivas, maldades em pessoas benignas, malefícios em pessoas que são benfeitoras. E ele chegou a essa conclusão erroneamente: Deus permite o mal sem causa nenhuma, só por permitir. Não, Jó também estava errado. Havia uma causa que ele desconhecia, coisas que aconteceram noutra esfera e noutra dimensão, que o ser humano mortal não tem acesso enquanto estiver nessa carne. Mas jamais Deus, sendo quem é, permitiria um mal sobre a vida de nenhum dos seus filhos, se não houvesse ali um motivo bom, uma necessidade de algo que da parte de Deus deveria acontecer. Portanto, Jó também estava errado ao pensar que Deus permitiu o mal sem nenhuma causa, e Deus definitivamente não é assim. Agora olhe para você nessa manhã
e pessoalize essa última lição. Pessoalize, tome posse para você. Tem coisas na sua vida que você não entende também, não tem? Na minha tem. E são muitas coisas que eu não entendo. E não são coisas boas, são coisas negativas. São coisas que, no meu juízo humano, já deveriam ter acontecido na minha vida, porque eu sou um servo de Deus, eu ando com Deus, eu obedeço a Deus, eu me esforço para lhe agradar e fazer a sua obra. Nunca digo não quando Ele demanda a minha ação no Evangelho. Nunca hesitei, nunca neguei, jamais negarei. Então, a meu juízo, tem coisas que já deveriam ter acontecido na minha vida e não aconteceram. E tem coisas negativas que eu acho que já deveriam ter saído da minha vida. Só que eu aprendi com Jó a não pensar desse jeito, porque teve tempo que eu pensei. E hoje eu só estou ilustrando, contando a minha própria experiência, mas dizendo a você que eu já passei dessa fase. E eu sei que Deus só permite certas coisas na minha vida porque há um motivo, ainda que eu desconheça, mas há um bom motivo por trás de coisas ruins acontecerem com pessoas boas. Leve isso na sua alma, leve isso na sua mente, no seu coração para casa, leve isso para a sua vida hoje, extraído dessa reunião aqui. Deus sem causa jamais permitirá coisas desagradáveis na minha vida. Há sempre uma boa causa, só que às vezes eu não consigo entender. E quando eu não consigo entender, eu vou para Romanos 8:28. O que é que está dizendo ali? Está dizendo ali: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Quando diz todas as coisas, está dizendo as coisas desagradáveis e más. Todas quer dizer todas. Não há o que pensar fora desse radical. Todas significa absolutamente todas as coisas em sua vida, na minha vida e nas nossas vidas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu propósito eterno. Nós, eu e você, fomos chamados pelo decreto de Deus, por isso estamos aqui e somos de Jesus. A palavra está dizendo: todas as coisas que nos acontecem cooperam para o bem de Deus. Cooperou para o bem de Deus o sofrimento de Jó, cooperou para o bem de Jó o sofrimento dele. Ele construiu um testemunho vigoroso, ele construiu um testemunho que ficou para sempre gravado na história da humanidade, para além, para a eternidade. O testemunho de Jó é exuberante, aleluia, glória a Deus pela vida de Jó. Cooperou para o bem de Deus e para o bem dele, para a história de Deus e para a história dele, para a glória de Deus no céu e para a glória de Deus na terra, aleluia. Cooperou e vai cooperar na sua vida também, na minha vida também, as coisas desagradáveis que Deus permite com causa e com motivo, nunca sem causa e sem motivo que nos aconteça.